E aí, pessoal, tudo bom? Espera, deixa eu me aumentar aqui. Tudo bom? Bem, deixa eu contar uma coisa para vocês. Opa, vamos aqui aumentar a minha cabeça, que eu acho que vocês não me conhecem. Eu não conheço vocês pessoalmente. É, Meu nome é Lênio, né? Eu sou o novo professor de português de vocês. Eu entrei nessa época de pandemia, que vocês estão tendo aula pelo Classroom, então a gente não teve o prazer ainda de se ver. Então, estou feliz de estar gravando esse vídeo e um dos maiores motivos dessa alegria é poder me apresentar. Eu sou professor de português. Bem, eu queria falar para vocês sobre ortografia, né? A arte de escrever corretamente. E o ponto que eu quero tocar com vocês é a parte da acentuação. A acentuação, né, ela serve para mostrar qual que é a sílaba mais forte de uma palavra. Toda palavra tem uma sílaba que é mais forte. E a gente consegue reconhecer isso, por exemplo, quando a gente vai chamar alguém, né, pela janela. A gente vai chamar, abre a janela e chama a Bárbara. A gente fala, Bárbara! E aí a primeira sílaba, né, a gente fala assim, Bárbara. A gente não fala, a gente nunca vai abrir a janela e chamar a Bárbara e vai falar, Bárbara! Né? A gente sempre deixa essa sílaba mais forte. Sempre é a primeira sílaba? Não. Quer ver? A gente pode, às vezes, chamar o Augusto. Né? A gente abre a janela e grita e chama Augusto. A gente fala, Augusto! A gente falou o Au bem rapidinho, o Gusto você esticou e o To foi pequenininho. Né? Ou João, né? Você vai falar, João! Tá vendo? Uma hora a gente puxa mais a última sílaba, outra hora a gente puxa a penúltima, outra hora é a antepenúltima. Essa sílaba que a gente dá essa esticada, a gente dá a esticada por ser a sílaba mais forte. Quando a gente fala, talvez a gente não percebe, mas são as sílabas mais fortes. Então, quando a gente vai ler um texto, às vezes a gente vê uma palavra que a gente nunca viu na vida, nunca ouviu, e pela acentuação a gente consegue entender qual é a sílaba mais forte, entendendo assim como é que fala. Deixa eu colocar meu telefone aqui no modo avião, que eu já vi que fez barulho. Ó, tá fazendo barulho de novo. Espera um pouquinho só, gente. Desculpa, isso daqui tem que fazer já no começo da aula, não é verdade? Bem, hum, então, estava falando sobre a acentuação. Nem todo, mas o grande problema é que além da gente descobrir qual é a sílaba mais forte, nem todas as palavras têm acento. Por exemplo, o Augusto, que eu falei, não é acentuado a letra U, né? Então, como é que a gente vai descobrir? Tem uma regra, e eu queria ensinar para. Aliás, tem várias regras sobre acentuação, e eu quero, hoje, nessa aula, falar de 5 regras. Opa, a câmera está. Isso, 5 regras de acentuação. Então, vamos aqui, olha. Deixa eu me colocar pequenininho. Eu também quero fazer uma coisa. Aí. Espera um pouquinho só. Ótimo. Semana passada eu comecei a usar um aparelho e aí eu não estou acostumado a falar com esse aparelho, então tirei. Bem, a primeira regra são das palavras monossílabas. Vocês sabem o que é uma monossílaba? Lembra disso? A gente aprendeu isso no ensino fundamental 1. Monossílabas são as palavras que têm uma sílaba só. Né? Já que a gente vê que todas as palavras têm uma sílaba mais forte, uma palavra que tem uma só sílaba, a gente não vai é, é, acentuar todas, né? Por exemplo, pneu de bicicleta. A palavra de, ela não é acentuada, mesmo tendo uma sílaba só, né? A outra palavra que a gente vê que ela é monossílaba, Deus. Deus é uma sílaba só e não tem acento. Pai, não tem acento e é uma sílaba só.
Mas, ao mesmo tempo que a gente vê pá, né, tem acento, pé, tem acento. Só que, quando você fala do pi, que é um número que vocês vão aprender em matemática, ou já aprenderam, não sei, não me lembro exatamente em que ano que a gente aprende, o pi, ele não tem acento, o pó tem acento. Quando a gente vai discutir com alguém que passou a bola errada no futebol, a gente fala pô, também tem acento. Mas algumas palavras não têm acento, como por exemplo pum, que acidentalmente pode ser que aconteça alguém soltar um desse, vai soltar sem acento. E bem não tem acento, e várias outras palavras, uma tem, outra não tem, aí fala, peraí, então qual que é a regra quando eu acentuo? Então veja só, a gente, sempre quando a gente vai acentuar, a primeira coisa que a gente tem que pensar é como é que essa palavra termina. Mas na monossílaba, primeira coisa, a gente tem que ver se a sílaba é uma sílaba tônica, é uma sílaba forte, né? Porque o D de bicicleta não é tônica. Agora, quando você fala mi, que também não tem acento, ai meu Deus, celular, é o despertador. Me dê uma bala, por exemplo. Quando você fala me dê uma bala, esse D aqui tem acento, porque esse D é mais forte, tá? Então vamos entender qual que é a regra da monossílaba. Veja só, você vai acentuar todas as monossílabas quando elas forem tônicas e terminarem com A, E, O ou ditongo, seguido ou não de S. Opa, S. Essa é a regra. Vamos diminuir um pouquinho para ficar tudo numa linha só. Ótimo, já estava aqui. A, E, O e ditongo seguidos ou não de S. A, E, O, ditongo seguidos ou não de S. Entenderam? Então, por isso que quando a gente escreve pá, tem acento. Quando a gente escreve pé, tem acento. O pi não tem acento e o pó tem acento. Porque aqui termina com A, aqui termina com E, aqui termina com O, aqui termina com I. E não tem acento. Uma palavra que termina com U, por exemplo, que é uma sílaba só, que não seja feia. Bem, agora não vem na minha... Ah, tu! Né? Quando você fala tu está bem, né? Tu estás bem, você não tem o acento no U. A gente não escreve desse jeito, tu. A gente só fala tu. Certo? Então, quando a gente vê as notas musicais, do, a gente não fala do, fala dó, ré, o mi não tem acento, fá, sol, lá e si. Olha que legal esse exemplo que eu dei aqui, ó. O dó tem acento porque termina com O, o ré termina com E, o mi termina com I, então não tem acento, é só o A, E, O ditongo seguidos ou não de S. Fá tem acento e o sol tem a letra O, mas só que ele não é seguido de um S, ele é seguido de um L. Então, olha só, vamos... Espera aí, deixa eu copiar aqui e arrumar um outro espaço para escrever aqui do lado. Olha só, posso escrever par, não vai ter acento. Eu posso escrever paz, não tem acento, porque ele é seguido de R, é seguido de Z. Agora, se eu escrevo paz, né, da ferramenta para cavar o chão, e eu tenho duas, aí eu tenho um S, tem acento, assim como o pés tem acento. Tranquilo? Mais o que? E o ditongo, né? Lembra o que é ditongo? Ditongo é quando nós temos duas
vogais juntas. Por exemplo, dor não vai ter acento, porque ele é um O seguido de R. Mas aqui nós temos um ditongo, por exemplo, quando a gente fala dói. Por que oi não tem acento? Porque não é tônico, tá? Dói, réu. Lembra que, sabem o que é réu? Uma pessoa que vai no tribunal porque ele é acusado de ter cometido um crime, então ele senta na cadeira do réu e lá ele vai tentar se defender e as pessoas vão acusá-lo de um suposto crime que ele pode ter cometido. Joia! Então, essa é a regra da monossílaba. Sempre quando for monossílaba e ela for tônica, pense no A, E, O e ditongo, seguidos ou não de S. A, E, O e ditongos seguidos ou não de S. Agora nós vamos falar das palavras que têm mais de uma sílaba. E quando a gente for falar de palavras que têm mais de uma sílaba, a preocupação é a sílaba que é mais forte é a última, é a penúltima ou é a antepenúltima? Só pode ser uma das três últimas, tá? Nunca vai ser a anterior à terceira, tá? Então, olha só. Quando a palavra tônica é a última, a gente chama de oxítona. Opa! Isso, oxítona. Qual que é a regra? Também, sempre a gente vai pensar qual que é a última letra que termina a palavra. Então, a gente vai acentuar as oxítonas sempre quando terminar com A, E, O, em. Seguidos ou não de S. E o ditongo. Então, a regra da oxítona. A, E, O, em, seguidos ou não de S. E ditongo. A, E, O, em, seguidos ou não de S. E ditongo. Vamos lá. Veja só. O em é o novo aqui. Né? Na oxítona não tem esse em. Quando a gente fala bem, não tem acento. Mas quando a gente fala também, agora nós temos duas sílabas e a sílaba tônica é o bem. Então, como termina com em, tem acento. Assim como quando a gente fala parabéns. A última sílaba é a tônica e termina com em seguido de S. Então, tem acento. Vamos pensar em exemplo com A? Nossa, uma palavra termina com A. Nossa, peraí que eu... Como eu gravei essa... legal. Pensei no vatapá. Eu fui ver uma colinha aqui, porque esse é o segundo vídeo que eu estou gravando. Eu gravei um vídeo inteiro e quando eu fui ver, o microfone estava desligado. Aí eu já tive outras coisas para fazer. Aí me contaram, olha, legal, chegou o vídeo, mas eu não estou conseguindo ouvir, estou gravando tudo de novo. E aí eu dei um branco nas palavras. Então, vatapá termina com A e a sílaba tônica é esse pá. Então, ele tem acento. Existe uma palavra que termina com, né, na última sílaba tem o A, que é, por exemplo, celular. Tem acento celular? Quando a gente abre a janela e chama o celular e fala celular! Olha que interessante. O lar ele é a tônica, mas ele é um A seguido de R. Então, não tem acento. Assim como, por exemplo, computador. Computador não vai ter acento, porque é um O terminado com R, mesmo sendo essa a sílaba tônica. E com E? Café. E com O? Cipó. E temos cipó. E vários outros exemplos. E o ditongo, outro exemplo do ditongo, peraí.
Estou tentando fazer um vídeo mais rápido, tá, gente? Porque o primeiro vídeo deu 30 minutos explicando tudo. Então, a gente tem vários exemplos que a gente poderia dar. Mas aqui, ó. O ditongo, herói. Herói ou heróis. Duas sílabas juntas, mas aqui é a tônica, acentuado, porque termina com ditongo. Beleza? Então, olha só. Quais são qual é a regra para a gente acentuar a oxítona? A gente vai acentuar todas as oxítonas? Não, olha aqui um exemplo. Ó. Termina com é uma oxítona, mas a gente só vai acentuar quando terminar com A, E, O, em, seguido ou não de S e de tom. A, E, O, em, seguidos ou não de S. Tá? Se vocês quiserem, podem cantar essa música fazendo beatbox. Eu não vou fazer isso porque eu não quero passar vergonha. Olha outro exemplo de oxítona. Japão termina com ão, mas já tem o tio, nós não vamos acentuar. E agora um outro exemplo interessante, ó. Chinês, francês, japonês, português é um E seguido de S. Então, a gente acentua. Agora, se a gente falar chinesa sem acento, agora a tônica é essa. Opa, apertei o botão errado. A tônica, oh meu Deus, a tônica é essa. E aí, nós já estamos falando de uma paroxítona. Assim como se a gente for falar chineses. Chineses, o ne é o mais forte, e aí nós estamos falando de paroxítona, então não entra nessa regra, elas não têm acento. Vamos falar então agora sobre como seria a regra da paroxítona. Vamos aqui abrir mais um slide e para falar da paroxítona. A paroxítona, sendo irônico, é a regra mais fácil de todas. Mas antes, eu queria falar o seguinte: em português, a maioria das palavras que a gente fala é paroxítona. A gente, quando vê uma palavra, a gente tenta já deixar mais tônica a segunda sílaba, tá? Então, para deixar bem claro qual que é a sílaba mais tônica, em alguns casos a gente pode ficar confuso se é a última, se é a primeira. Então existe uma regra assim, ó. Sempre quando terminar com L, I, N, U, R, atil, opa, apertei o botão errado, atil, PS, opa, vamos mudar a ordem aqui, ó. Ditongo, sendo que aqui, opa, sendo que a letra I, vou diminuir aqui um pouquinho, pode vir seguido de S, o U pode vir seguido de S, o N também pode vir seguido de S, o atil e o ão e o todos esses aqui podem vir seguidos de S. Vamos diminuir um pouquinho. E o ditongo também. Então, olha como é simples. Vamos lembrar. Monossílaba. A, E, O e ditongo, seguido ou não de S. Oxítona. A, E, O, em, seguidos ou não de S e ditongo. E quando for paroxítona, é mais fácil ainda. Olha que bonitinho. Li, nur, champ, sum. Ó, li, nur, champ, sum e ditongo.
Li, nu, cham, sum e ditongo. Como assim? Quando a gente fala útil, a sílaba tônica é o U, que termina com L. Então, a gente coloca um acento. Quando a gente for falar de túnel, sílaba tônica é o tu, e termina com L, então o U tem acento. Certo? Quando a gente for falar Manu, a sílaba tônica é o nu, então não tem acento no U. Ótimo. Vamos pensar aqui com um final com a letra I. Táxi. Tênis. Lápis. Joia? Lembra? Seguidos ou não de S no lápis e no tênis. E aqui, nós estamos aqui seguidos logo do I. Vamos pensar em exemplo com N. Hífen. Quando vocês forem estudar ciências, vão aprender uma coisa chamada elétron ou próton. Espera aí. Elétron. Opa! Ah, meu Deus. Vamos lá. Coragem. Coragem. Próton. Terminado com a letra U, o que nós temos? Vírus. Ânus. Estou falando de um órgão, tá? É o nome científico. Tá. Outro, terminado com a letra R. Repórter. Hambúrguer. Gostei. Tá, legal. Hambúrguer. Por que ele tá vermelho? Escrevi alguma coisa errada aqui? Ah, faltou R. Hambúrguer. A joia. Depois, terminado com an. Órfão. Opa. Órfão. Estou com raiva do R, hein? Não estou escrevendo aqui. Terminado com ão. Nossa, eu queria falar... Eu não quero falar órfão. Outro exemplo terminado com an. Imã. Terminado com ão. Uma palavra que termina com ão. Vai ser órfão mesmo. Que agora, órfão. O que eu dei de exemplo na outra vez aqui, quando eu falei de paroxítona? Deixa eu me lembrar. Órgão. Né? Órfão. Órgão. Tá joia. PS. Tem palavra que termina com PS? Sim. Bíceps. Álbum. Tá joia? E terminado com ditongo. Uma das palavras mais lindas que existem no mundo, por exemplo, Lênio. Meu nome termina com ditongo. Olha só as duas vogais juntas. E a tônica é essa daqui. Certo, gente? Então, eu falei que eu ia ensinar 5 regras. Então, eu já ensinei 3. Ensinei da oxítona, que é A, E, O e ditongo, seguidos ou não de S. Para oxítonas, A, E, O, em, seguidos ou não de S e ditongo. Para oxítonas, Li, Nu, Cham, Sum e ditongo. E qual que é a próxima regra? Se a gente falou da oxítona, falou da paroxítona, agora nós vamos falar da proparoxítona. Joia. Proparoxítona. Isso aqui vocês têm que decorar. É proparoxítona?
bota acento. Todas proparoxítonas em português são acentuadas. Então, você vai ver a vírgula, você vai ver a palavra, oxítona, você vai ver a palavra última, você vai ver a palavra bárbara, e todas as palavras são acentuadas. Professor, meu nome é Bárbara e não tem acento. Ok. Sobre essa regra de acentuação, nós vamos, de repente, ver que alguns nomes... A gente vai ver que alguns nomes não vão ter acentos, nome próprios, nome de pessoas. Isso é uma questão, de repente, porque a pessoa pensou no nome da Bárbara, mas pensou nesse nome com uma origem de outro país, e em outro país não teria acento, e aí quando foi colocar no Brasil, colocou sem acento, tá? Então, assim, em nomes pessoais, às vezes vocês vão ver que essas regras não são seguidas, mas é por uma questão do nome ter origem de outro país, tá? Mas, pela regra, Bárbara teria acento por ser proparoxítona. Ah, legal, então já entendi tudo. Não, gente, ainda falta uma regra importante, que é quando a gente fala do hiato. Por quê, professor? Porque às vezes você aprende que só o A, o E, o O e o ditongo são acentuados quando é oxítona, mas aí você vai em um lugar que eles te vendem um açaí, e o açaí tem acento. Por que tem um acento se termina com I? Então, eu vou explicar para vocês. Olha, é porque a regra do hiato é a seguinte: se a gente for dividir a sílaba, a gente vai falar a, sa, i. E aí você vai perceber que, apesar de ter esse encontro de vogais, quando a gente separa por sílaba, essas vogais se separam. Isso que é uma... Isso que é... nossa, desculpa. Isso que é um hiato. Um hiato é quando duas vogais estão juntas, mas só que elas se separam quando a gente faz separação silábica. E aí, quais são os hiatos que a gente vai acentuar? A gente vai acentuar todos os hiatos. I ou U. Vou colocar uma barrinha bonitinha aqui. I ou U, seguidos ou não de S. Tá? Tanto I como U. Então, olha só. Você vai ver açaí, é acentuado. Você vai ver o baú, é acentuado, porque é um hiato. Você vai ver país, é acentuado, porque é um I seguido de S. Você vai ver acentuado a palavra, como chama? I, ao, I, porque ele separa, o I está juntinho do U, mas quando você vê na separação silábica, ele está separado. Você vai ver, não só no final da palavra, mas, por exemplo, a palavra Luísa tem acento. Por quê? Ó, Lu, I, Za. Assim como a gente vê o Luiz. O Luiz está acentuado também, porque é um I seguido de S. Espera aí, então significa que Luiz com Z não tem acento? Não, não tem. Por que não, professor? Porque é um I seguido de Z. Tá bom, eu sei que tem alguns Luizes que não seguem essa regra. É a mesma coisa que eu falei sobre o caso da Bárbara. Tudo bem, gente? Então, isso é o que eu queria passar para vocês. Vou passar exercícios para ver se vocês estão ligados então nessas regras. E é isso. Estou contente de poder gravar um vídeo para vocês e espero que em breve a gente possa se conhecer pessoalmente. Bons exercícios.